Olá, meus amores. Nós vamos iniciar os nossos estudos de hoje falando sobre a educação grega. Para tanto, vamos iniciar os nossos estudos. Precisamos também estar fazendo, inicialmente, uma contextualização histórica com relação à Grécia Antiga. Assim sendo, nós temos aqui os períodos em que a Grécia Antiga se situa, que é o período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Precisamos, então, saber, de forma resumida, o que era esse período homérico. Então, esse período homérico corresponde ao segundo período de desenvolvimento da civilização grega, que ocorreu após o período homérico entre os anos de 1150 a.C. a 800 a.C. O nome dado a esta fase está relacionado com o poeta grego Homero, autor dos poemas épicos A Ilíada e a Odisseia. Período arcaico é onde observamos o processo final das transformações sofridas pelas comunidades gentílicas gregas, deixando de adotar o uso coletivo da terra. Começava a aparecer dentro dos gênios uma classe de proprietários de terra. Período clássico é marcado pela ascensão das cidades-estado e o desenvolvimento de grandes conflitos. Compreendido entre os séculos 5 e 1 a.C., o período clássico é entendido como uma das fases mais significativas da história grega para a civilização ocidental. Período helenístico. Período helenístico foi uma época da história compreendida entre os séculos 3 e 2 a.C., no qual os gregos estiveram sob o domínio do Império Macedônico. Então, precisamos agora dar continuidade falando da educação. Assim, a educação grega era centrada na formação integral do indivíduo. Quando não existia a escrita, a educação era ministrada pela própria família, conforme a tradição religiosa. Então, como observamos, só repetindo aqui, quando não existia a escrita, a educação era ministrada pela própria família, conforme a tradição religiosa. Então, todos nós sabemos que, com relação ao aspecto tradicional religioso grego, na antiguidade, os gregos eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses, assim como a maioria dos povos da antiguidade. Mas, ao contrário dos outros povos, tinham uma grande intimidade com seus deuses, pois acreditavam que esses estavam a serviço das pessoas. Então, se a educação, quando não existia a escrita na Grécia, era ministrada pela própria família, conforme tradição religiosa, essa tradição se voltava para a questão de uma religião politeísta. Os gregos desenvolveram a escrita utilizando o alfabeto fenício. Ele era composto por 22 letras, todas consoantes. Mais tarde, esse alfabeto foi aperfeiçoado pelos gregos, que acrescentaram as vogais. Do alfabeto grego se formou o alfabeto latino. Então, o nosso alfabeto se formou a partir do alfabeto grego, que se originou do fenício. Como bem colocado, percebemos então que o alfabeto fenício era composto por 22 letras, todas consoantes, e quem colocou, quem acrescentou as vogais a esse alfabeto foram os gregos. Assim, apresentamos neste momento o alfabeto fenício e o alfabeto grego. Aqui apenas como forma de apresentar esses dois alfabetos a vocês. Então, a escola ainda permanecia elitizada, atendendo aos jovens de famílias tradicionais da antiga nobreza ou dos comerciantes enriquecidos. Podemos perceber que, neste período, somente os filhos das famílias elitizadas era que tinham direito à escolarização. Assim, a educação em Esparta. Em Esparta, a educação era organizada em modos militares e dava-se ênfase à educação física. O objetivo principal da educação espartana
era transformar os cidadãos em bons soldados. A esse respeito, ainda vamos acrescentar nesse mesmo sentido o seguinte, que Esparta é uma cidade situada na Grécia. O tratamento militar foi o que formou a base da sociedade. Assim, os homens de Esparta eram treinados para serem guerreiros e eram chamados de esparciatas. Para formar esses homens, houve um grande investimento na educação, desde a infância. A partir dos 7 anos, os pais, cidadãos, não controlavam a educação dos filhos. Era obrigação do governo. Nessa época, não havia escolas. O aprendizado era feito em acampamentos militares. Então, vamos então para métodos da educação espartana. A menina era educada pela mãe, mas praticava exercícios físicos. Ter filhos era o papel principal das mulheres livres. Ao nascer, a criança espartana era inspecionada por membros do governo, que verificavam seu estado de saúde. Dentro desse aspecto, aquelas crianças que possivelmente tivessem deficiências eram descartadas. A educação em Atenas agora. Vamos ver, então, a questão desse contraste que tem entre a educação espartana e ateniense. Vamos perceber aqui, então, a educação em Atenas contrastava acentuadamente com aquela que era adotada em Esparta. Qual era adotada em Esparta? O objetivo principal, formar o quê? Soldados, né? Militares. Então, a educação em Atenas, repetindo, contrastava acentuadamente com aquela que era adotada em Esparta. Paideia, formação integral do corpo, da alma e do espírito. Então, se centrava nessa questão aqui, né, de uma formação integral do corpo, da alma e do espírito. Eles acreditavam que sua cidade-estado tornasse-a a mais forte se cada menino desenvolvesse integralmente as suas melhores aptidões individuais. Educação em Atenas. A educação ateniense tinha como objetivo principal formação de indivíduos completos, ou seja, um bom preparo físico, psicológico e cultural. Trabalhar aí esses aspectos. Por volta dos 7 anos de idade, o menino ateniense era orientado por um pedagogo. As escolas eram particulares e nem todas as pessoas podiam pagá-las. Novamente, a questão, né, de que só os filhos da elite, né, era que tinham acesso à educação. Então, as escolas eram particulares e nem todas as pessoas podiam pagá-las. Na escola, os jovens estudavam música, artes plásticas, filosofia e etc. As atividades físicas também faziam parte da vida escolar, pois os atenienses consideravam de grande importância a manutenção da saúde corporal. Aos 18 anos de idade, o jovem entrava para o serviço militar. O trabalho braçal era reservado, na verdade, para os escravos e não cidadãos. Já as meninas de Atenas não frequentavam a escola, pois ficavam aos cuidados da mãe até o casamento. Paideia. Então, o que seria paideia? Então, é importante falarmos o seguinte, que inicialmente, paideia, no caso, significava criança, né? E simplesmente, no caso, o seu significado se voltava para a criação de meninos, mas como veremos, esse significado inicialmente da palavra está muito longe do elevado sentido que mais tarde adquiriu. Então, vamos agora adentrar nessa questão, mas antes vamos novamente sintetizar aqui. Paideia é um termo do grego antigo, empregado para sintetizar a noção de educação na sociedade grega clássica. Inicialmente, a palavra deriva de
Paidos, que significa criança, né? Simplesmente, como bem colocado aqui, criação de meninos. Se referia à educação familiar, os bons modos e princípios morais. Será na Grécia, na mesma Grécia, que se inicia um modelo de educação com um sentido relativamente semelhante ao que se utiliza hoje, ou seja, famílias educando os filhos em princípios e valores, né? Ou seja, esses valores e esses princípios morais, eles vão ser logicamente aprimorados na escola, mas a escola cabe então de forma fundamental ensinar conhecimentos científicos, conhecimentos sistematizados. A questão de educar em valores fica a cargo mais da família. O termo também significa a própria cultura construída a partir da educação. Era o ideal que os gregos cultivavam do mundo para si e para sua juventude, uma vez que o governo próprio era muito valorizado pelos gregos. A paideia combinava hábitos que o fizessem ser digno e bom, tanto como governado quanto como governante. O objetivo não era ensinar ofícios, mas sim treinar liberdade e nobreza. Paideia também pode ser encarada como um legado deixado de uma geração para outra na sociedade. O helenismo e a educação. Então, nesta época, desenvolveu-se alguns centros de cultura. Rhodes, Pérgamo, Alexandria era particular, fundada por Alexandre Magno em 1932 a.C., no Egito, com a biblioteca e o museu. Afirma-se como centro de toda a cultura helenística, literária, filosófica e científica. Então, é importante dizer o seguinte, em meio à sociedade ateniense, paideia passa a se referir a um processo de educação no qual os estudantes eram submetidos a um programa que procurava atender a todos os aspectos da vida do homem. Entre as matérias abordadas estavam a geografia, história natural, gramática, matemática, retórica, filosofia, música e ginástica. Ainda podemos dizer o seguinte, a rotina de um aluno nesse período, respeitando os preceitos da paideia, era basicamente este: acordar logo ao amanhecer e, com a ajuda do pedagogo, o jovem lavava-se e vestia-se. Refeição matinal e logo após ida à palestra para as aulas de música e ginástica. Banho e regresso a casa para o almoço. Retorno à palestra à tarde para lições de leitura e escrita. Ida para casa sempre na companhia do pedagogo. Estudo das lições, trabalho de casa, jantar e, enfim, repouso. Não havia finais de semana ou férias, exceto pelos festivais religiosos ou cívicos. Então, podemos ver então que o conceito acabado da paideia torna-se o ideal educativo da Grécia clássica. Com o tempo, passou a designar o resultado do processo educativo, que se prolonga por toda a vida, muito para além da escola. Até os dias de hoje, seus ideais são imitados em praticamente todo mundo, como um perfeito entendimento de formação social do ser humano. Assim, espero que todos os assuntos aqui discutidos tenham ficado claros e que vocês possam ter entendido de forma eficiente como se deu a educação na Grécia. Um forte abraço e até a próxima aula.